Olá pessoal do 22º Encontro de Atividades Científicas da Croton Educacional. Vamos falar agora um pouquinho sobre os fatores intrínsecos entre a interleucina 8 e os neutrófilos. Então os neutrófilos eles são células imunes com poder fagocitário que atuam em processos infecciosos e inflamatórios. E aí, nos processos inflamatórios tem uma participação principal ativando vias pró-inflamatórias. Podemos citar, por exemplo, a atividade da NADPH, e a ativação desses neutrófilos é feita justamente pela interleucina 8. Então, é uma relação de ativação pela interleucina 8 e resposta pelos neutrófilos para um processo infeccioso e inflamatório. O objetivo do nosso trabalho é justamente descrever a morfologia da interleucina 8 e dos neutrófilos e essas características conjuntas entre eles. A nossa metodologia foi uma revisão sistemática da literatura, utilizando artigos aí publicados nos últimos 20 anos nas principais bases de dados disponíveis na internet. Então, retomando mais um pouquinho sobre os neutrófilos, são células aí presentes na nossa imunidade inata, são tipos de leucócito mais abundantes na circulação e têm esse papel importante de combate à infecção e reparo de tecidos danificados por esses processos. E após o início de um processo inflamatório, o seu tempo de vida é de aproximadamente 10 horas. Então, como funciona a interação dos neutrófilos com a interleucina 8? Uma vez que uma célula ela é atacada, ela necessita ali de uma ação rápida do nosso sistema imunológico, ela libera a interleucina 8, que promoverá a quimiotaxia de neutrófilos. Então, a interleucina ela terá um papel de chamar os neutrófilos, atrair os neutrófilos para aquela região. E esse processo, né, esse ciclo aí, terão dois resultados bem relevantes. O primeiro é que esse processo estimulará a exocitose de proteínas granulares. E essas proteínas também participam do processo inflamatório como agentes pró-inflamatórios. E o segundo ponto é a liberação das fibras extracelulares, conhecidas como NETs, que em alguns autores também chamam elas de armadilha de neutrófilos. São células que também participarão do combate ao agente responsável por essa desordem ocorrida na célula, ok? E claro, por se tratar de um processo complexo, é um processo totalmente susceptível a falhas, né? E quando falamos de susceptibilidade de falhas em células imunológicas, podemos aí citar, por exemplo, espaço para o aparecimento de doenças autoimunes. Então, o caso mais comum citado dentro desse processo entre a interleucina 8 e os neutrófilos, estamos falando de um aumento exacerbado da NADPH oxidase. Então, estamos falando de uma estimulação de uma superinflamação, causando assim outras patologias no local. E é claro, é necessário se estudar como evitar esse processo e esse evento. E aí entra o papel da proteômica, que é a técnica com estudos mais avançados, com o objetivo de atuar diretamente no processo de regulação das vias que causam essa falha. Então estamos falando aí de uma relação muito importante e muito necessária quando falamos do nosso sistema de defesa. Uma vez que a interleucina ela tem o papel principal de atrair para aquela região os neutrófilos, e os neutrófilos aí desempenharem o seu papel de defesa daquela região, daquele local do organismo, ok? Então, pessoal, queria agradecer aí a atenção de vocês. Muito obrigado. A gente se vê no próximo